Saiba agora tudo o que vai acontecer na novela Te Dou a Vida. A partir de agora, saiba bem antes com exclusividade tudo o que vai acontecer por completo. Alerta de spoiler, chamadas, resumos completos e tudo em primeiríssima mão. Nos conta também de onde você nos acompanha e não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Frase para hoje: quem fica de joelhos diante de Deus permanece de pé diante de qualquer situação. Os abraços de hoje vai para Selma Cruz, que nos acompanha de Aracaju, Valda Oliveira Freitas, também para a nossa querida Nelma Dória, que mora em Salvador, na Bahia. Agora, sem mais delongas, vamos para o nosso capítulo de hoje de Te Dou a Vida. Helena levou Nicolas ao escritório de Vitória enquanto ela foi ver o Dr. Vega. Ela programou para Nicolas para outro exame de sangue para determinar se ele pode ir para a escola novamente. Nicolas foi levado para a sala de jogos, onde Lalo e outro menino Armando, aliás o nome dele, já estava brincando. Ele se juntou a eles enquanto Helena entrava no escritório de Vitória. Ali, Helena contou a Vitória sobre o acidente, etc., e que não sabia como aquelas drogas entraram em seu sistema porque ela nunca tomou nada assim e nem mesmo gostava de beber. Ela contou a ela sobre as ameaças e que elas estavam de volta sobre o mesmo teto. No entanto, o divórcio aconteceria mais cedo ou mais tarde. Vitória disse que ela tinha que prepará-los ao pouco e ligar para ela se ela estivesse com algum tipo de problemas. Na saída, Helena atendeu ao telefonema de Pedro e disse que Nicolas estava bem. Ela passou o telefone para o menino, que estava empolgado em conversar com Pedro sobre seu novo vídeo e ele poderia vir na hora que os vídeos estivessem sendo gravados. Pedro prometeu que seria convidado para uma futura sessão de gravação. Nicolas devolveu o telefone para Helena e eles combinaram de se encontrar no apartamento no dia seguinte. Helena então disse a Nicolas que eles estavam indo para o escritório porque ela tinha que trabalhar. Irene estava ao telefone com um cliente, depois do qual passou informações para Gabriela assim que Helena e Nicolas entraram. Assim que Nicolas saiu da sala com Gabi, Helena contou tudo a Irene, incluindo o quanto ela se sentia culpada por saber que Nicolas sentia que nem tudo estava tão bem entre ela e Ernesto. Ela contou tudo a ela antes de fazer referência a um possível contato comercial. Domingos foi a uma farmácia para negociar pílulas azuis. Benito se aproximou no momento em que o farmacêutico voltava com as pílulas de 50 gramas e ele sorriu, obviamente sabendo qual era o problema de Domingos, e começou a provocá-lo. Domingo pagou e disse-lhe que fosse discreto ao sair. Assim que Nicolas se despediu de Irene e saiu pela porta com Helena, Irene ligou para Ernesto para dedurá-la. Ele foi direto ao assunto quando atenderam ao telefone, mas ela perguntou primeiro o que ele pretendia fazer. Ele mentiu e disse que deixaria Helena porque realmente não havia outra opção. Ela não queria que Helena se machucasse. Ela foi tola o suficiente para acreditar em sua palavra e disse-lhe que Helena iria se encontrar com Pedro durante o café da manhã do dia seguinte naquele apartamento. Horácio foi à casa de Andréa buscar os papéis do tribunal assinados e a empregada não sabia de nada. Ele disse a ela para Andréa para que ligasse e entrasse em contato imediatamente com ele. Domingos estava deitado na cama enquanto lia os avisos na caixa. Dores de cabeça eram um possível efeito colateral e ele tinha naquele momento. Ele disse a Esther que teve um dia difícil no trabalho e só precisava descansar. Ela tirou o pijama debaixo do travesseiro para se preparar para dormir. Ernesto bateu na porta do quarto, mas Helena não o deixou entrar. Ele murmurou algo sobre pensar no que ela estava fazendo com ele antes de ir embora. Já que Gabriela não poderia sair do escritório na manhã seguinte, Helena deixou Trindade no comando de Nicolas. Pedro deixou o pai no vestuário do trabalho para ir encontrar-se com Helena. Domingos comia algo que parecia uma salada, que logo ele desistiu e guardou no armário. Horácio foi à casa de Andréa pegar os papéis do tribunal. Quando ele pediu a ela, ela disse que se esqueceu deles. Seus modos deixavam claro para nós que ela estava tentando deixá-los com ciúme sempre que mencionava Rafael, que lhe enviou uma mensagem durante isso novamente.
Horácio tirou o celular dela e disse que ia pegar os papéis. Embora tinha ido até a sala e olhando para o estante onde estavam sido deixados os papéis, não foram encontrados. Ela começou a dizer que ele era um sinal de que ela não deveria assiná-los, o que só irritou Horácio ainda mais, convencendo-a de que, ainda mais do que ela, não se importava com Helena. Ele exigiu que ela o encontrasse e os assinasse antes de ele partir. Ela se comportou como se não tivesse importância. Helena encontrou-se com Pedro em frente ao prédio. Domingos foi à sua lanchonete de costume e pediu um sanduíche cubano grosso. Quando começou a comer, o garçom lembrou de sua conversa anterior sobre diabetes. Ernesto subiu ao apartamento 501 e ouviu a porta. Ele abriu a fechadura com uma lima e entrou silenciosamente. Ele ouviu sons vindos de trás de uma porta fechada, escondeu o arquivo em uma prateleira e foi até a porta. Ele pegou o celular, preparou e abriu a porta para tirar fotos. Helena estava na frente para a porta e ela o viu. Ele disse: "Você vai se arrepender, eu juro." Ele saiu então do quarto, Pedro foi atrás dele e isso explodiu em uma briga feia com um estrangulamento mútuo e Ernesto chutando Pedro para algumas regiões inferiores. Pedro desabou no chão de dor. Ernesto agarrou Helena pelos cabelos com outro. "Você vai se arrepender." Antes de chutar Pedro mais uma vez. Ele saiu então do apartamento, meteu-se no seu carro e partiu no momento em que Pedro conseguiu colocar as calças e sair correndo na rua. Quando Ernesto estava a uma distância segura, ele ligou para seu advogado de divórcio e disse que tinha um vídeo que era prova do adultério que lhe daria a custódia do filho. Disse-lhe algo como mantê-lo em reserva para quando o decreto fosse apresentado. O advogado, que parece um tanto desprezível, disse que deixaria tudo pronto. Depois de encerrar a ligação, Ernesto começou a chorar, mas aumentou sua raiva. Domingos estava com dificuldade para andar e enxergar no caminho de volta ao trabalho. Gina o encontrou enquanto ele desabava contra uma parede. Ela perguntou a ele se isso estava relacionado a seu diabetes, mas ele ainda estava em negação. Ela o ajudou a voltar para a oficina. Helena estava preocupada com Nicholas e o que ela diria ao seu advogado quando Pedro pensou em ligar para Samuel. Nenhuma resposta após vários toques. Então, eles foram para a casa de Helena para checar se Nicholas ainda estava lá. Um dos rapazes dos mais altos perguntou se deviam chamar um médico, mas Domingos balançou a cabeça. Gino levou ao escritório de Nelson. Rosa ligou para Nelson sobre isso e ele ligou para Esther e disse que ela estaria lá. Ernesto foi para casa e disse à empregada para buscar Nicholas, seus remédios e seu paletó. Ele disse a Nicholas que eles iam ao zoológico. Ele convenceu a criança de que era um dia de folga para os meninos e eles foram embora. Esther chegou com um glicosímetro e o nível de Domingos era 400 pela terceira vez. Ela então fez um telefonema. Helena chegou em casa e chamou Nicholas, mas Trindade disse a ela que ele tinha saído com seu pai. Helena saiu onde Pedro estava esperando e tentou ligar para Ernesto, que não atendeu. Esther terminou sua ligação para o médico, que disse para dar a Domingos uma injeção e verificar seu sangue em 2 horas. Eles não tinham nenhum com eles, então tiveram que levar Domingos para casa. A nossa freira detetive não me obedece com as ordens do silêncio, ou melhor, a sua assistente, a irmã Bernardina, descobriram como encontrar Eduardo no mercado longe da casa de repouso. A irmã Bernardina assumiu sua tarefa de vigia para que a irmã Inês pudesse chamá-lo. Nenhum progresso, pois não havia registros escolares em Zacatecas ou na área próxima à residência em Rioja. Ela disse a ele que eles envolveram então seu avô e ele ficou satisfeito. Os 2 aprendizes conseguiram desligar o telefone e se ocupar com a comida pouco antes da senhora Refúgio entrar na cozinha. Pedro tentou ligar novamente para Samuel e não obteve respostas novamente. Depois disso, Gina ligou para ele para contar sobre seu pai. Embora ele estivesse relutante em deixar Helena, ele foi para casa. Helena quase se acidentou pensando na descoberta. Nicholas acordou e começou a fazer perguntas. Ernesto perguntou se ele estava com fome e ele disse que sim.
Gina e Esté colocaram Domingos na cama. Ele estava se sentindo melhor agora. Esté tentou explicar que ele precisaria aprender a resistência à tentação. Pedro chegou e foi ver o pai. Gina foi até o canto da cozinha e mandou uma mensagem para Ernesto. Samuel voltou para casa, verificou seu pai que estava enlouquecendo com as preocupações e repreensões de todos. Ele e Pedro foram para outra sala para conversar sobre o que acabou de acontecer. De acordo com Samuel, eles não podiam apresentar acusações de sequestro contra Ernesto porque o divórcio não havia sido feito. Pedro desabafou, depois ligou para Helena. Ela estava secando e com medo de que Ernesto nunca mais voltasse com seu filho. Ernesto se hospedou em um hotel luxuoso e prometeu a Nicholas que voltaria ao zoológico no dia seguinte para ver o resto dos animais. Nicholas foi ao banheiro e checou seu celular, vendo então a mensagem de Helena. Ele guardou o telefone, ele deu a Nicholas seus medicamentos e o levou para comer hambúrgueres, já que é seu favorito. Nelson disse a Gina durante o jantar que era bom ela estar lá para ajudar Domingos. Ele não conseguia entender como seu amigo seria tão negligente e Gina disse que ele deveria olhar para seus próprios hábitos. Em seguida, ele recebeu uma mensagem do site de namoro. Ele se afastou da mesa para lidar com isso. Gina olhou para o telefone, nenhuma resposta de Ernesto, que a preocupou. Irene parecia um pouco perturbada com o relato de Helena do dia. Ela disse que Helena deveria ter tido uma linha dura com o divórcio, mas Helena estava disposta a fazer o que fosse necessário para ter o filho de volta. Seus pais ainda não sabiam, já que Helena não queria ter que admitir como tudo isso aconteceu. Nicholas começou a perguntar sobre tubarões e Ernesto explicou que eles existiam em seu hábito natural, que o México tinha muito deles. Ele colocou a criança na cama e pareceu um pouco pensativo. Pedro foi para a casa de Helena na manhã seguinte. Nem ele nem Helena dormiram na noite anterior. Ernesto ligou para o celular de Pedro e disse-lhe que se quisesse que Nicholas voltasse para Helena, ele teria que desaparecer de suas vidas e ele iria então lhe dar instruções para isso. Essas são as emoções dos próximos capítulos de Doa Vida. Fica ligadinho aqui no canal, se inscreve, com Helena, ativa o sininho e ela de fica com o notificações, coração curte partido. nossos vídeos, Acontece deixa que sua Ernesto opinião. chamou Pedro para Muito obrigada chantageá-lo. por sua Ele audiência em concorda nossos em fugir vídeos. de Fiquem Helena. todos com Já o Deus. senhor Rioja pede-lhe que o faça agora, por isso o mecânico sai de casa para que sua amada com um pretexto. Helena fica muito surpresa com o comportamento estranho de Pedro de uma hora para outra, mas Gabriela pede que ela não se preocupe muito, pois ela já se cansou do desaparecimento de Nicholas. Momentos depois, Samuel fica sabendo que Pedro não está com Helena, mas sim na oficina, então vai vê-lo. O mecânico fica com tanta raiva que até Gina, por ser uma aparição, grita horrivelmente com ela. Samuel insiste a Pedro finalmente e conta a ele sobre a chantagem de Ernesto e que ele aceitou. Embora o irmão lhe peça para que não faça isso, o mecânico não muda de ideia e diz para ele não contar nada a ninguém, exceto a Gabriela. Ernesto liga para Pedro, que está sofrendo, e marca uma consulta para outro dia. Enquanto isso, Helena não entende porque sua, entre aspas, namorado não respondeu suas mensagens. Com isso, Nicholas e seu marido ainda chegam em casa. Depois de abraçar Nicholas com todas as suas forças e dizer-lhe que o ama, e desde que ele foi tomar banho, Helena reclama com Ernesto pelo que ele fez. Para a surpresa dela e minha, ele se desculpa e garante que só queria ficar com o filho. Claro, Ernesto também culpa Helena, que quer levá-lo de Nicholas. Foi sua relação ao vê-lo com Pedro. Mas, de novo, surpreendentemente, ele garante a ela que está farto e que vai dar o divórcio a ela. Helena deixa Ernesto saber que ela não acredita nele, depois de tudo que ele fez com ele, mas ele responde que vai se divorciar dela porque ele já entendeu que ela não o ama. Ele também pede a ela por alguns dias para descobrir onde e também para contar a Nicholas sobre a separação, o que a deixa bem chocada. Um outro assunto. Por acaso, a governanta de Andréa ouve Rafael, o amigo da senhora, dizer que vai tirar dinheiro dela. Portanto, a Alma diz a seu empregador, mas ela totalmente não acredita. Preocupada, a empregada liga para Horácio e avisa que Rafael quer enganar Andréa.
O homem visita a ex para reconhecer o papel do processo contra Ernesto e aproveitar para avisar que a amigo dela quer roubá-la, mas isso só a aborrece e a afasta. Mais tarde, Horácio liga para a Alma para pedir que ela cuide de Andrea, e Mônica escuta sem que ela perceba. A jovem então assistente, é claro, está super zangada, embora não exija nada do homem. No dia seguinte, Ernesto então se encontra com Pedro e continua a chantageá-lo. Agora, o empresário pede ao mecânico para decepcionar sua amada e se casar com Gina. Pedro, lógico, recusa, argumentando que não é necessário se casar, mas como Ernesto lhe garante que, se não fizer, processará então Helena, ele finalmente aceita. Depois, o mecânico vai ao encontro de sua amada no dia seguinte, embora ele se comporte super frio. Helena de novo se surpreende, pois disse a Pedro que o ama mais do que sua própria vida, e ele responde: cuide-se. Quando ele conta a Gabriela, ela diz que é estranho, como se Ernesto e o mecânico se comportam. Ela então é muito esperta, viu? Gabriela suspeita então que se Pedro está frio com Helena, isso tem dedo então de Ernesto. No dia seguinte, Helena finalmente se encontra com Pedro novamente. Ela está super feliz porque eles podem ficar juntos agora. No entanto, Pedro mais tarde diz a ele que eles precisam terminar porque o relacionamento deles não vai dar certo. Pedro é super duro, grosso e até parece um Ernesto da vida falando dessa forma. Helena, por sua vez, não consegue acreditar no que houve e insiste com o Pedro que eles se amam e devem ficar juntos. Por isso, ele garante a ela que foi apenas uma aventura e o relacionamento acabou porque não há amor. Ela, sem saber a verdade, se ofende e vai embora, enquanto o mecânico continua chorando. O que Helena fará agora? Será que ela voltará para Ernesto de vez?